Nessa última reunião dos clubes, o comitê técnico da CBF, que foi realizado no Rio de Janeiro essa semana, uma coisa ficou muito claro pelos temas que foram discutidos. Não existe, de maneira alguma, uma união em prol do futebol brasileiro. Cada vez fica mais claro que o que existe é uma união por temas de conveniência, que em determinado momento une esses clubes. Como, por exemplo, o que foi discutido nesse comitê. A redução do rebaixamento de 4 para 3 clubes, que interessa justamente os times grandes que não conseguem se organizar de maneira alguma do ponto de vista econômico. E aí querem, de alguma maneira, sabe, criar uma regra, um regramento que os proteja. É uma virada de mesa moderna. E a questão de reduzir o número de estrangeiros para que aqueles clubes pequenos e médios que são mais organizados não prevaleçam, não tirem vantagem do seu scout bem planejado, dos seus processos mais bem geridos. Então, não existe essa união. Existe temas de conveniência e um clube querendo levar vantagem em relação ao outro. E nesse cenário, uma formação de uma liga sem as devidas condições, ao invés de privilegiar o todo, acaba prejudicando e não tendo o efeito esperado. E é nesse sentido onde uma terra sem lei, que a lei do mais forte deve imperar. E é sobre isso que nós vamos falar. E antes de seguir com esse vídeo, peço ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte o conteúdo do canal e quer ajudar no crescimento, se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho. Através do sininho, você vai receber as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto ativar o sininho, se inscrever, obviamente nessa hora, se inscrever e ativar o sininho, deixar o like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número maior de pessoas. Compartilhe aqui, comente aqui se você gostou de algo ou não gostou, interaja. Através de seus comentários a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Além do mais, a gente estreita, aproxima a relação, porque eu procuro responder boa parte dos comentários, se não todos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E mais uma dica, na descrição desse vídeo tem um link para você se tornar membro do canal. E lá tem uma série de vantagens e benefícios exclusivos. Então não perca tempo, não perca a oportunidade. Vá lá, clique no link, se torne membro e venha participar da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, como eu estava dizendo, na reunião da CBF, não houve necessariamente um tema em comum que discutisse em prol do futebol brasileiro. Muito pelo contrário. O que existe é justamente temas de conveniência que são colocados à mesa para discussão, mas nunca em benefício do todo, e sim em benefício de um ou outro clube ou de um ou outro grupo. Por exemplo, a grama sintética, que é um tema muito importante para priorizar a qualidade do futebol brasileiro, a qualidade do produto, tendo em vista, se nós fizermos um comparativo com as outras ligas que estão hoje melhor valorizadas que a nossa, todas elas têm uma questão em comum, a questão da grama sintética, que não existe lá. É grama, gramado natural, né? Não existe a questão de... Só um minutinho. Minha cachorrinha aqui que está puxando aqui no meu pé. Vamos lá, não existe a questão de grama sintética, é a grama natural. E ela é indiscutível nesses cenários. Então, essa discussão não avançou aqui, foi deixada para depois, porque agora não é conveniente, ninguém está interessado na qualidade do produto. Pelo menos, não agora. E aí o tema que se discutiu qual foi? A questão da divisão do rebaixamento diminuir de 4 para 3 clubes. Eu pergunto, quem é que ganha com isso? Só aqueles clubes que são tidos historicamente como grandes, tradicionais, mas que sempre estão brigando ali para não cair, na verdade, porque não se organizam, porque não tem um processo bem gerido e querem sempre tirar vantagem na mão grande em relação àqueles clubes que mais se organizam,
embora sejam tidos como clubes pequenos ou intermediários, mas têm processos mais bem geridos, mais bem desenvolvidos e conseguem se sobrepor. Exemplo, Fortaleza. E adivinhe quem foi que puxou, fez essa proposta de diminuição do número de rebaixados de 4 para 3? Fluminense, que é da LFU, que ideologicamente é aquele clube que briga pela divisão igualitária das receitas, das melhores condições na estrutura do futebol brasileiro. Cadê a melhor condição na estrutura do futebol brasileiro agora? A melhor condição na estrutura do futebol brasileiro é você reduzir o número de rebaixados para que o nível de entrada daqueles clubes que vêm das séries ascendentes, eles não consigam ter o acesso através de uma melhor gestão dos seus processos. Então, é essa a melhor condição para o futebol brasileiro, restringir mais a porta de acesso para não correr o risco do seu clube que gasta o que não pode, contrata o que não pode, caia. É essa maneira de você privilegiar a mal administração, a mal gestão, em detrimento da melhor gestão de processo, colocando ali na regra que não pode cair? Bom, como eu disse, são interesses, e claro, outros clubes compram essa briga, esse assunto, esse tema, porque também é conveniente, como o Vasco da Gama também comprou esse tema, mas foi levado pelo Fluminense. E aí o interessante é que, pelo que foi divulgado, houve um acordão ali, olha, vamos discutir esses temas e não esses agora, como a grama sintética. Então tudo é uma questão de conveniência, né? Como, por exemplo, também a questão da redução dos números da quantidade de jogadores estrangeiros, né? Querem reduzir justamente porque os clubes intermediários, os clubes pequenos, tidos como intermediários e pequenos, eles conseguem ter o melhor scout, conseguem captar recursos de jogadores mais baratos no mercados periféricos da América do Sul, né? E isso vai prejudicar quem? Fortaleza, um Cuiabá da vida, um Juventude, um Ceará, um Sport, enfim, clubes que tenham que desenvolver mais a parte do scout. E aí, claro, você atrapalhando esses clubes ou você colocando mais barreiras e dificuldades, obviamente você favorece aqueles clubes que têm uma maior camisa, têm uma maior torcida, têm uma maior audiência e que de alguma maneira vão se prevalecer de uma maior receita para sobrepor esses times médios e intermediários, que em detrimento de uma receita menor, eles têm que ser mais criativos, mais assertivos nos seus processos. Então tem muito discurso hoje do o Flamengo é um malvadão. E alguns clubes são desenhados aí como os clubes idealizadores de um futebol mais moderno, de um futebol mais igualitário, quando na verdade não existe nada disso, são todos atuando em prol dos seus próprios interesses, né? E nesse sentido, numa terra sem lei, onde não existe um consenso, onde não existe uma consciência mais madura a respeito do futebol brasileiro, porque não vem me falar que existe, porque não existe. É o Palmeiras, que até então queria que o Flamengo dividisse melhores receitas com ele, o Flamengo aceitou dividir isso, mas é o Palmeiras que não aceita colocar um campo de qualidade ou não aceita passar por uma transformação dos campos aqui no Brasil serem campos padronizados, mas de grama natural, né? Então esse mesmo Palmeiras briga por uma coisa, mas não aceita a outra. Então, numa terra sem lei, aí tem que predominar ou tem que dominar a lei do mais forte. E o Flamengo, aí eu chamo nesse sentido, o Flamengo e até mesmo o Corinthians, né, que é um clube de muito destaque, de muita dominância também no mercado onde ele atua, são clubes que precisam se impor, são clubes que precisam impor, melhor dizendo, as suas condições. Porque nesse sentido, no caminho que nós vamos ter uma liga, mas uma liga, como o BAP próprio mencionou na última entrevista que ele deu, sem a mínima organização ou sem critérios bem estabelecidos. Inclusive o fair play financeiro também foi colocado de lado essa discussão em prol de discutir rebaixamento, diminuir o número de rebaixados e o número de estrangeiros. O que você acha que agrega mais para o produto do futebol brasileiro hoje? A discussão de fair play financeiro, a discussão de grama sintética ou a discussão de número de rebaixados? Você reduzir o número de rebaixados, vai ficar um campeonato na parte de baixo da tabela chato, porque não vai ter aquela disputa, aquela correria, né? Aquela briga para ver quem cai e quem não cai.
que você acha que é mais importante em discussão hoje do futebol brasileiro? Pois é, mas esses assuntos são priorizados em relação à conveniência de alguns clubes. E aí, como eu disse, precisa ter uma dominância de quem realmente tem o poder. E quem é que tem o poder? É quem tem, que determina quem domina o capital. Flamengo, depois Corinthians. São os clubes de maior arrecadação, são os clubes com maior potencial de arrecadação no futebol brasileiro. E esses clubes, já que não vai ter uma regra, vai ficar ali terra sem lei, e numa terra sem lei pode ser colocar em votação ou colocar ali na organização do campeonato critérios, assuntos que não são importantes para Flamengo e Corinthians. Então, já que esses clubes são os donos do capital no futebol brasileiro, os donos do dinheiro no futebol brasileiro, eles precisam impor suas condições ou outros vão fazer por eles sem que tenham essa dominância do capital. Então, nesse sentido, é muito claro, né? O Flamengo, principalmente, ele tem que impor suas condições para a formação de uma liga, como o próprio BAP disse na entrevista que ele deu, que precisa ter um critério de organização. Do contrário, vai ser organizado pior do que é hoje. Agora, esse critério de organização e é esse ponto de reflexão que eu levanto aqui, quem vai determinar esse critério de organização? Já que, sabidamente, os clubes não pensam no produto futebol brasileiro. Isso é uma balela. Se os clubes não pensam no produto futebol brasileiro e precisa ter critérios de organização, quem precisa determinar é quem tem o poder de impactar o futebol brasileiro. E quando eu falo impacto, eu falo de dinheiro, receita. E esse clube é o Flamengo. E esse clube, depois do Flamengo, é o Corinthians. Esses dois clubes podem organizar. Eu acho que o Corinthians estão muito em função da gestão pouco profissional ou amadora que existe lá nesse momento, como instituição, como marca, como potencial, sim, mas no momento que existe o Corinthians, eu acho que uma capacidade de organização lá é mínima. O presidente do Corinthians, a ver pelas entrevistas, tem um mínimo de capacidade cognitiva, mas o Flamengo ele precisa puxar esse trem, porque senão ele vai ser refém desse trem. Né? Se ele não fizer, vão fazer por ele, só que vão fazer em critérios e condições que não lhe agradam, como aconteceu na negociação do Flamengo com a Libra, que ele cedeu parte dos seus ganhos para aumentar os ganhos de Palmeiras e São Paulo. Tá? Então, o Flamengo precisa se posicionar e, ao que parece, já está fazendo isso. Ele vem tomando a liderança, até porque existe esse vácuo de liderança no futebol brasileiro, e o Flamengo vem tomando o BAP vem assumindo essa posição de protagonismo, de liderança no futebol brasileiro. Diogo, tem a Leila Pereira, ok, é uma boa dirigente em vários aspectos, mas fala muita bobrinha, fala muita bobagem, e só olha pro dela também, tá? Então, o Flamengo precisa impor e criar esses critérios para que essa liga seja levantada com os pilares determinados por os clubes mais importantes do futebol brasileiro. Em específico, eu falo Flamengo e depois Corinthians, são os clubes de maior relevância, de maior destaque, de maior engajamento, de maior audiência. São os clubes realmente que determinam as diretrizes comerciais do futebol brasileiro. E é muito importante mencionar isso na questão de determinar os critérios, as condições, porque, sim, uma liga ela é importante para o crescimento dos clubes como um todo, né, no coletivo, mas depende. Que liga é essa que nós estamos falando? É uma liga onde não vai ter rebaixamento, ou vai ser mínimo rebaixamento, então não vai ter atratividade como existe hoje lá na parte de baixo da tabela? É uma liga que não vai ter padronização dos campos, não vai ter um jogo mais bem jogado, em virtude de não ter um piso legal e não oferecer um produto atrativo para quem consome lá fora ou até mesmo aqui dentro? É uma liga que vai atuar na surdina, tentando criar subterfúgio para prejudicar outros times, em detrimento de favorecer os históricos tradicionais. Então, tudo isso precisa ser visto, precisa ser refletido, porque o futebol brasileiro não é só uma bagunça. Ele é uma bagunça, vamos dizer assim, pro mal, no sentido de que todos estão ali não para desenvolver o futebol brasileiro, mas cada um para prejudicar o outro, para se proteger, para tirar uma vantagem. Isso é assim historicamente. Então, uma liga ela é importante para o Flamengo, no sentido de que, se bem feita, com as condições necessárias, ela pode criar um ambiente de maior prosperidade. O Flamengo, em determinado momento, vai atingir um teto de faturamento não por a falta de capacidade dele,
né? A capacidade do Flamengo em termos de geração de receitas é imensa, mas ele pode ficar restrito à falta de organização do futebol brasileiro, à falta de um melhor contexto onde ele está inserido para que tenha mais prosperidade. Isso em algum momento pode ser sim uma restrição, pode ser sim um teto. E para que esse teto não exista, para que o Flamengo tenha mais prosperidade e possa efetivamente ser, como eu sempre digo, a primeira potência do futebol mundial fora da Europa e não ser apenas a única, que tenham outras e que essas outras sejam do Brasil também, é preciso criar um ambiente de prosperidade, é preciso criar um contexto de prosperidade, um contexto de um produto forte, né? E, ao que parece, não existe a preocupação por parte de ninguém, porque esses clubes estão tão mergulhados nos seus próprios problemas, são clubes endividados, são clubes que vendem ali o almoço para comer a janta, ou outros clubes que não estão tão endividados assim, mas também não estão conseguindo enxergar um palmo na frente do nariz pela estrutura do futebol brasileiro em si. Mas o Flamengo em especial é um clube que cada vez mais está crescendo receitas, é um clube que está trabalhando na questão de novas receitas, novos negócios, e para que essas ideias, esses projetos, eles não sejam limitados por uma bagunça, por uma falta de uma liga forte, que valorize o produto como um todo, o Flamengo precisa tomar as rédeas e impor as condições para que essa liga seja feita, porque essas condições vão favorecer a ele, mas também aos demais, né? Pelo menos assim eu entendo. É claro que nessas condições que o Flamengo vai impor ou deve impor, tem que ser algo que lhe favoreça, talvez não favoreça um ou outro, mas paciência. Numa terra onde não há lei, é como eu falo, tem que ser a lei do mais forte, infelizmente, porque não existe um senso comum, não existe um coletivo, uma consciência coletiva em prol do futebol, não existe nada disso, é cada um querendo buscar o seu. Então o mais forte tem que ir lá, colocar suas condições e pronto. E nesse sentido, acredito que o Corinthians também participe como protagonista, porque é um clube também de uma torcida extremamente relevante, está no mercado muito importante, tem muita força comercial. São os dois clubes que eu vejo como os clubes que podem tomar essa liderança. Corinthians, teoricamente, né, como eu disse, quem está lá na frente do Corinthians, quando você vê as entrevistas, é de dar dó, né? Mas então, teoricamente, seriam os dois. Na prática, eu vejo apenas o Flamengo. Já está acontecendo isso. Então, você vê que o BAP é o que mais se pronuncia a respeito dos direitos de negociação, de mídia, entre outros temas importantes. Vai se posicionando. Já disse que logo, logo, essa é a minha perspectiva, que vai ter um embate, sim, com a presidente do Palmeiras, porque se você reparar, as ideias de ambos os clubes em um determinado momento são antagônicas, em outro determinado momento não, são quando esses clubes se unem, por exemplo, seguiram juntos na Libra, mas quando os interesses já não são convenientes, se separam, e essa questão da grama sintética eu vejo como algo primordial para o desenvolvimento de um produto com qualidade e atrativo para o mercado, e você vê as declarações da presidente do Palmeiras já sendo muito contrário, desde anos, de quem fala diferente disso. Então esse embate vai acontecer, mas enfim, o Flamengo ele deve se impor pela sua capacidade de geração de receita, pelo impacto que ele causa no futebol brasileiro, pela receita que ele gera, melhor dizendo, no futebol brasileiro, por ser o dono do capital, simples assim, por pagar a conta. O Flamengo é o trem pagador, é o cara que paga a conta no final do jantar, é para ele que chega lá a maquininha para passar o cartão. Então, nada mais natural e correto e justo de que ele imponha as suas condições. Porque ou ele faz isso ou vira refém da bagunça e da falta de união que é o futebol brasileiro. Bom, quero saber sua opinião a respeito. Portanto, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, aquele like que é super importante, o famoso joinha. Também vá lá na descrição do vídeo, como eu falei mais cedo, clique no link, se torne membro, tem uma série de vantagens exclusivas para você, venha fazer parte da comunidade flamenguista do Norte, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, claro, aquele abraço e até a próxima.